antes de entrar no protocolo propriamente dito, a relação de parada cardiorrespiratória e óbito evidente. O que seria? O que seria uma situação de parada cardiorrespiratória e uma situação de óbito evidente, né? É, muitas vezes nós vamos para a ocorrência pensando que é um óbito evidente. Por que chegamos nessa conclusão? Algumas vezes é uma avaliação pessoal. Uma avaliação pessoal que você determinou que aquele caso que você vai atender é um óbito evidente, né? Se trata de um óbito evidente. Mas por que você chegou nessa conclusão? O que te levou a pensar que era óbito evidente? O que levou a pensar o telefonista que atendeu a ligação lá do solicitante pensar que se trata de um óbito evidente? O que levou o médico regulador a determinar uma ambulância, suporte avançado ou suporte básico e passar a ocorrência dizendo que é um óbito evidente? Né? Então acho que vale a pena discutir isso aí. Porque todos nós já passamos pela situação, quem trabalha com urgência e emergência no pré-hospitalar, de chegar na ocorrência que foi dita que seria óbito evidente e não era. Tem aquela comoção gigantesca no local e você totalmente indelicado, porque você pensou que era óbito evidente, tem que começar o atendimento de maneira correndo, já não preparado, porque você, como é óbito evidente, você não foi preparado, você não desceu com o monitor, você não desceu com o DEA, não desceu com o oxigênio, que está errado, né? Mas que tinha passado que era óbito evidente. Então, acho que vale a pena discutir essa questão, o que seria parada cardiorrespiratória, o que seria óbito evidente. Ou mais propriamente dito, o que seria um paciente que é viável, que vai iniciar os procedimentos de reanimação e aquele paciente que não é para iniciar o procedimento de reanimação, né? Que é dito como óbito evidente. Bom, então, embaixo, não propriamente dito embaixo dos nomes aí, em PCR óbito evidente, eu coloquei algumas palavras para a gente só discutir, né? Então, ó, óbito evidente, rigidez cadavérica, seria óbito evidente? Pelo Conselho Federal de Medicina, por outras referências, a rigidez cadavérica é um sinal de óbito evidente. O que seria a rigidez cadavérica? É uma mudança estrutural, né, nível celular, músculo, que promove esse endurecimento, essa rigidez do músculo, né? Ela inicia na região central, né, mandíbula, região central, e vai espalhando para a periferia do corpo. Inicia mais ou menos 30 minutos após o óbito, né, de 30 minutos a 1h30 após o óbito, tá? Com o seu ápice 12 horas depois, tá? De rigidez cadavérica. Então você chegou numa ocorrência, só que tome cuidado, né? Chegou numa ocorrência, o paciente está inconsciente, você vai verificar se é óbito evidente ou não. Pegou na mandíbula do paciente, está rígida. Só a mandíbula. Então você colocou o dedinho no queixo e só verificou. Não viu mais nada. Então temos que ter essa visão mais geral do doente, uma inspeção geral, porque será que ele não tem um problema nessa mandíbula, exclusivamente nessa mandíbula? Para estar rígido daquele tipo? Então procura outros sinais, né? Sinais rigidez de nuca, pescoço, membros superiores, membros inferiores, né? Então constate uma rigidez evidente. Questione o familiar se não tem nenhum problema na mandíbula, na boca, para você chegar na conclusão e falar com segurança: esse paciente está em rigidez cadavérica, é indicativo de eu não iniciar o procedimento de reanimação. Tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tô falando, se vocês quiserem contribuir com algum comentário no chat aí da transmissão, pode ficar à vontade, e pessoal aqui presencial também, tá bom? Bom, rigidez cadavérica, então a gente já chegou nessa conclusão. Decapitação, obviamente, né? Vítima decapitada, secção do corpo, da cabeça do corpo, é um sinal de óbito evidente. Não é indicativo de realizar essa reanimação, RCP. Secção do tronco,
secção total do tronco do indivíduo, é indicativo de óbito evidente, né? Estrutura nobre no centro do tórax, então secção total do tronco também é indicativo de não iniciar a reanimação desse doente. Estado de decomposição. Estado de decomposição. É interessante esse estado de decomposição porque durante o nosso trabalho, com certeza vocês também, na prática de vocês, cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? A gente lê diversos manuais, diversos livros, se depara com alguma ocorrência, alguma situação e você tem a surpresa, tem aquela dúvida. Daí você debate com o seu colega, discute com a sua equipe e toda vez está aprendendo. Tá? E numa dessas, a gente discute todas as ocorrências. Aconteceu algumas situações que eu e a minha equipe em questão ficamos em dúvida se o indivíduo estava num estado de decomposição ou não. O que seria esse estado de decomposição? Né? O que seria esses estados de decomposição? Nessa situação específica que foi comigo e com a minha equipe, o paciente teve o HDA, então tinha muito sangue, tinha fezes pelo corpo inteiro e estava no chão, tudo sujo. E ficou aquela dúvida, será que isso é óbito evidente ou não? Porque as fezes e o sangue no corpo da pessoa confundia os sinais de óbito evidente. Mas nós deparamos com essa questão. O que seria o sinal de decomposição? Quais são os sinais de decomposição, será? Você vai olhar para o doente e vai dizer, está estado de decomposição avançado. Então, obviamente, a gente foi discutindo e aprendendo cada vez mais. Então, o sinal de decomposição inicial, né, tem algumas bactérias no intestino que vão fazer a digestão do sangue e tudo mais. Então, ele fica esverdeado por causa da decomposição, principalmente pela gravidade, a região onde tem maior concentração de bactérias, essas bactérias intestinais, melhor dizendo assim, né, bactérias intestinais, então ela faz essa digestão, fica esverdeado o abdômen. Isso é um sinal que possivelmente possa estar em decomposição, né? Essas bactérias também vão para os vasos sanguíneos fazer a decomposição do sangue, né, aquele sangue, e vai se tornando esverdeado também a circulação. Então parece as veias esverdeadas no doente, isso chama-se circulação póstuma. Então, essa presença de circulação póstuma, essas veias esverdeadas aparecendo. A barriga do doente com sinal esverdeado, né? Gases, a barriga do doente bem distendidas, os gases intestinais. A pele começa a desprender da derme, então faz aquelas bolhas. Tá? Isso são tudo sinais de decomposição, além do odor fétido, né? Então, esses são os sinais que a gente vai pesquisar para determinar se o paciente está em decomposição ou não. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Então, assim, tendo esses sinais, é indicativo de estado de decomposição, mais a história do caso, né, do doente, qual foi a última vez que viram e tudo mais, vai culminar com esses sinais e sintomas, esses sinais que você está observando, para você chegar na conclusão que é um estado de decomposição, né, que não é indicativo de reanimação cardiopulmonar. Eu coloquei no chat aqui reflexo de Lázaro, o que seria? O Erickson. O Erickson. Opa, deixa eu dar uma olhadinha. Reflexo de Lázaro poderia confundir o socorrista. Existe essa possibilidade na hora de avaliar a rigidez cadavérica pelo movimento da nuca. Justamente, o corpo está uma rigidez completa, você vai levantar o membro superior e faz movimentos com a cabeça também. Então confunde se o paciente tem realmente essa rigidez cadavérica ou não. Tá? O Erickson, mas pode contribuir mais sobre esse reflexo de Lázaro que você citou, que a gente vai discutir aí essa questão, tá bom? Bom,
retomando. Então lá, rigidez cadavéricas, decapitação, secção do tronco, decomposição. Os principais sinais de óbito evidente, que você não vai iniciar o procedimento de reanimação. Outro estado é de carbonização. Tem que tomar cuidado, principalmente paciente em incêndio, que já aconteceu comigo, já tive isso, provavelmente com algum de vocês também. O incêndio já foi apagado pelo corpo de bombeiros, ou o corpo de bombeiro retirou essa vítima lá do incêndio, na pesquisa lá, identificou um paciente que parecia estar em carbonização, mas na realidade era fuligem da fumaça do incêndio em cima do doente, coberto de fuligem. E dava a impressão que estava carbonizado, mas não era. Não era um óbito evidente, era uma vítima em parada cardiorrespiratória que foi iniciado o procedimento TRCP. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então é interessante sempre procurar mais sinais. História da situação e mais sinais, para você determinar que é uma situação de óbito evidente. Né? Não vai se prender só na rigidez da mandíbula, não vai só se prender, eu acho que tem umas veias no pescoço que é circulação póstuma, que parece ser sinal de decomposição evidente. Não vai se prender em nenhum sinal. Tô vendo o corpo, parece que está carbonizado. Então tenta verificar outros sinais, colha a história, para assim chegar na conclusão que possa ser um sinal de óbito evidente. Né? No caso nosso de pré-hospitalar, que temos uma central de regulação, com esses sinais, contatamos a central de regulação, informamos esses sinais, que não o médico, prontamente, que não é indicativo de reanimação cardiopulmonar, também vai informar esse comando. Tá bom? Bom, agora existem outros pontos que eu coloquei o asterístico, que alguns manuais, alguns protocolos, eles citam esmagamento craniano, por exemplo, como sinal de óbito evidente. Vocês acham que esmagamento craniano é um sinal de óbito evidente? O que vocês acham? Depende do peso, da força. É bem lembrado, Rodrigo. Depende. O que seria esse esmagamento? Essa questão de subjetividade, de graduação. Um esmagamento parcial, um esmagamento pouco, um esmagamento muito. Isso é muito difícil, subjetividade. Fala-se os manuais que esmagamento craniano pode ser considerado óbito evidente. Porém, esse esmagamento craniano é esmagamento craniano com a saída, com a perda do encéfalo. Tá? Então, saiu o encéfalo, destruiu o encéfalo. Esmagou o crânio, saiu o encéfalo. Tá? Agora, se você verificar, por exemplo, fez um esmagamento, o encéfalo não saiu da caixa craniana, ou não foi destruído. Talvez não seria sinal de óbito evidente. Caiu uma peça na cabeça do indivíduo, fez uma fratura de crânio, perdeu um pedaço da massa cefálica. É óbito evidente? Não é óbito evidente. É o TCE. Por isso que se falasse, prender somente nisso aqui, esmagamento do crânio com perda de massa cefálica. Mas pera lá. Quanto foi esse esmagamento? Quanto foi essa perda de massa cefálica? Então é difícil você subjetivar dessa forma um acidente. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de esmagamento do crânio. Tá? Então o que diz? Mais uma manual, esmagamento do crânio com saída do encéfalo, do cérebro, total. Aí é um sinal de óbito evidente e não indicativo de RCP. Tá? Se não ocorreu isso, tem que se avaliar com mais cuidado para determinar que é um óbito evidente ou não. Certo? Outro ponto que eu coloquei em asterístico é relacionado a manchas de hipostase, né? De estática, de não movimento, de estacionamento, né? Hipostase. Então, manchas hipostáticas, que está também descrito como sinal de óbito evidente, que é o livor mortis, que, tecnicamente falando, que essas manchas, o paciente fica numa posição, essas manchas vão começar 20 minutos após o óbito, pode ser que ocorra já o início dessas manchas, aonde está mais próximo do solo, vai começar essa deposição de sangue
e esse sangue vai ficar aparecendo, vai aparecer essas manchas. Se ele tiver decúbito dorsal, vai ser na costa, se tiver decúbito lateral, vai ser na lateral do corpo, por gravidade, né? Se tiver decúbito ventral, vai ser no ventre do corpo, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com essas manchas de hipostase, manchas hipostáticas, por causa da questão se for um hematoma, se for uma agressão, se for uma sujidade. Tem muitos outros detalhes que possa se confundir com a hipostase, né? Com essa mancha hipostase pós-mortem. Então temos que ter muito cuidado. Por isso que eu sempre falo, né? Não se prender em apenas um sinal de óbito evidente. Então sempre procure bem a história e procure outros sinais para evidenciar, né? Tem dúvidas, discuta com o colega de trabalho, de equipe, liga para a central de regulação de urgências e discutam o caso, né? Não tomem um diagnóstico, não tomem decisões com dúvidas. Sempre faça essa pesquisa, tá? Então assim, esses sinais é que está na maioria dos manuais. Rigidez cadavérica, decapitação, secção do tronco, estado de decomposição, carbonização, manchas de hipostase, esmagamento craniano com a saída do encéfalo, certo? Então, é asterisco nessas duas aí que é manchas de hipostase e esmagamento craniano, esses detalhes que a gente conversou. Pode entrar, que eu comentei com vocês. Fique à vontade, fique à vontade. Certo, pessoal? Agora a questão da idade. Idade também coloquei um asterístico bem interessante. Paciente inconsciente, não respira, 102 anos. É óbito evidente? Você é o João? Jó? O Jó. Tudo bem, Jó? Entrou aqui, imagina, na aula presencial, o Jó. Tá, Jó? Jó, a gente tá online também, tem uma galera assistindo online, tá? Ah, legal, bacana. O Jó é radiooperador no SAMU, lá, chefe administrativo também, tá? É interessante que ele escute, a gente discuta junto para difundir informações com os radiooperadores, com os telefonistas, essas questões, tá bom? Idade. A gente está nesse ponto, Jó. O pessoal que também entrou agora, a gente está discutindo a relação entre parada cardiorrespiratória e óbito evidente. Quando seria uma parada, quando seria um óbito evidente? Quando eu posso falar para a equipe, é óbito evidente. Quando eu posso falar para a equipe que é situação de parada cardiorrespiratória, tá? Alguém falou aí que os slides estão embaçados? Depois eu vou deixar o link na descrição dessa aula, dessa aula ao vivo aí, desse stream, deixar o link embaixo, aonde vocês vão poder ter acesso a esses slides mais nitidez, tá bom? Eu não deixei o link agora no momento, porque eu estava em construção e algumas mudanças nele ainda, tá? Mas depende também da velocidade da internet, ele vai começar a ficar melhor o slide ou não. Mas de qualquer forma eu vou deixar disponível para vocês aí também no comentário abaixo dessa videoaula, tá bom, pessoal? Bom, então a gente estava falando sobre PCR e óbitos evidente. Idade, 102 anos, o que vocês acham? É parada cardiorrespiratória ou é óbito evidente? É uma parada cardiorrespiratória. Obviamente, o manual não diz que idade é sinal de óbito evidente. O paciente tem 150 anos, mas não está dizendo lá que 150 anos é sinal de óbito evidente. É uma parada cardiorrespiratória. Mas eu listei... Pode entrar. Posso? Fica à vontade. Opa. Senta aí. Bom, eu listei alguns itens aí que é interessante a gente discutir, que não é sinal de óbito evidente, mas para quem trabalha com emergência no pré-hospitalar, é interessante você ter essa informação para você ir para a ocorrência. Por exemplo, a questão da idade. Não é sinal de óbito evidente, mas é um indicativo para a equipe se preparando para o atendimento. É uma parada cardiorrespiratória, além de todo o histórico da ocorrência que o radiooperador vai ter que passar para as equipes e a telefonista vai ter que colher durante o procedimento e o médico também vai ter que investigar da ligação,
A questão da idade. Pode ser uma criança, os materiais são diferentes, né? Homem, mulher, criança, a idade no caso, né? Criança, adulto, idoso e também extremos de idade. Recém-nascido e paciente nos extremos de idade, 90 anos, 100 anos. Apesar de não ser indicativo de óbito evidente, mas a idade com outros históricos pode nos deixar com uma atenção se nessa ocorrência eu vou iniciar a reanimação ou não. Lógico que não vai ser só esse fator que vai determinar, porque esse fator não é sinal de óbito evidente. Existem outros fatores, com a família, a situação que você encontrou, a discussão com o médico regulador, com a sua equipe no local, tá? Mas é muito interessante se pensar nessa idade. Primeiro, porque a idade não é sinal de óbito evidente, algumas pessoas identificam como sendo óbito evidente. Ah, tem 102 anos. Provavelmente você já deve ter atendido. Eu atendi pacientes de 100, cento e poucos anos que estavam totalmente lúcidos, né? Andando normalmente. E já cheguei em ocorrência também com pacientes de 100 anos que a família estava totalmente com uma comoção social bastante elevada, porque o paciente, uma hora atrás, estava fazendo café, estava conversando com eles. Então, para eles não é óbito evidente. Para você que é socorrista, nós 102 anos. Então, assim, tem que tomar muita atenção nessa criticidade. Bom, cena segura. Cena segura. É o pré-hospitalar. Qual é o indicativo de você iniciar a reanimação cardiopulmonar ou não? Né? Tem os sinais de óbito evidente que a gente discutiu, mas tem a questão da cena segura. A cena segura, ela está acima das outras ocorrências para nosso atendimento. Então é muito importante. Se for uma cena insegura, a gente não vai iniciar o RCP dependendo da situação, porque a cena está insegura para a equipe. É uma parada cardiorrespiratória, uma urgência, é o máximo da emergência, uma parada cardiorrespiratória, mas uma cena insegura não dá para se trabalhar, é muito arriscado. Então é muito importante você saber dessa questão se a cena está segura ou não. O radiooperador passando para a equipe. E quais são os quesitos de cena segura que dá para saber? No telefonema, por exemplo, para despachar uma equipe ou quando você está chegando no local da ocorrência, né? A comoção social. O que seria uma comoção social? Né? Alguém que está muito alterado, né, no estado psicológico, mental, pode ser no quesito de nervosismo mesmo, bravo com alguém, ou não concordando com aquela situação, tem 105 anos, mas é minha avó, mas é minha mãe, ela não pode morrer, ela tem que sobreviver, você percebe aquela tensão na cena, no telefone você percebe essa tensão, então você tem que passar para a equipe que vai atender e você, equipe, já tem que estar em mente que isso se trata de uma comoção social. Então existe um risco, entre aspas, velado ali para a equipe. Então tenham mais atenção, mais agilidade. Então quando você vai para uma ocorrência com essa informação, tem uma comoção social no local. A equipe já está preparada, as palavras que vão dizer, o comportamento que vai ter durante a ocorrência, né? O protocolo não vai mudar. Nós fazemos protocolos iguais para todos os doentes, mas o comportamento ali na cena, na ocorrência, a gente muda, dependendo da situação. Certo, Zoraide? Tá bom. O tempo de espera, né, vai dizer também se a cena está insegura ou não, por causa dessa comoção social. O paciente foi listado como uma ocorrência tipo A, né, uma ocorrência leve, e depois ficou lá na espera. 1, 2, 3, 4, 5 horas. Era um transporte simples. Tem reinteração, a família fala com uma PCR. Você passou para a equipe agora. A equipe chegou em 10 minutos. Mas faz 5 horas que foi solicitado. A família não vai entender que no primeiro classificação era uma ocorrência simples, era um transporte. Ela vai entender que ela fez a ligação 92 e a ambulância demorou 5 horas para chegar. Então é interessante termos essa informação também, se o tempo de espera dessa ocorrência. Bom, agressão no local. Tanto a vítima, pessoas
em comoção social agressivas ou se agredindo no local, ou o doente foi vítima de uma agressão. Aquela pessoa que o médico regulador no telefonema desconfiou que era uma PCR e mandou a equipe, ou a equipe que chegou no atendimento, pela cena que ela está observando, ela desconfiou que era uma ocorrência vítima de agressão. Então temos que ter cuidado nesse quesito, né? Cuidado no atendimento, na segurança da cena e no atendimento do doente. Pode ser uma cena de crime também, tá? Esse é um outro ponto que bastante discussão. Mas o principal item aqui é a segurança da equipe. Quem agrediu essa pessoa? Onde está esse indivíduo que foi agredido? A cena está segura realmente? Então, fica esperto. Paciente, por lá, vítima inconsciente, possivelmente parada cardiorrespiratória, foi vítima de agressão. Foi informado que o agressor não está no local, mas tem essa informação. Cautela. Foi agredido. Então não está lá, mas quem garante? Então é interessante essa informação, tá? Outra questão importante nesse quesito de parada cardiorrespiratória, atendimento pré-hospitalar, é o local de difícil acesso, né? Temos que já ter esse conhecimento ou identificar rapidamente quando a gente chegar nesse local, nesse atendimento, se aquele ambiente é um local de difícil acesso, né? Eu vou lá acessar aquele ambiente que é de difícil acesso, identifiquei a parada cardiorrespiratória, já vou pensar, não vou ficar, se eu for uma unidade de suporte básico principalmente, como que eu vou tirar esse doente daqui em procedimento de RCP? Então já faz categorização de local de difícil acesso, planeja a ocorrência e informa a central de regulação, que precisa de apoio. E a regulação, o radiooperador, o médico regulador já, por contrapartida, as perguntas que é feito para o solicitante, se for possível, né? Muitas vezes não consegue passar informações adequadamente. Já identifica esse local de difícil acesso, né? Onde está o doente? Qual é a situação, tá? E outro detalhe interessante é sobre doenças existentes que o doente possa ter, né? Para parada cardiorrespiratória, especificamente no atendimento de parada cardiorrespiratória, você pensando em óbito evidente e PCR, se eu vou iniciar o procedimento ou não, vou discutir com a minha equipe, nós temos que pensar em doenças existentes, não doenças pré-existentes. Isso aí é uma informação mais completa para o médico avaliar se ele vai iniciar o procedimento ou não, a equipe médica. Para a equipe de suporte básico, lógico, está claro na cabeça de todo mundo, a gente conhece o protocolo, que sinais, ou quais são as situações que não vamos realizar a compressão no tórax, parada cardiorrespiratória. Que são aqueles sinais de óbito evidente que a gente discutiu, né? Rigidez, decapitação, secção do tronco, decomposição, carbonização, com asteriscos, as manchas de hipostase e esmagamento do crânio, com asterisco, aquela discussão que a gente fez. Mas tem algumas situações que mostram para a equipe que possivelmente é uma situação que não vai ocorrer a reanimação. E doenças existentes é uma delas. O paciente tem CA terminal, está tratando, ele faz hemodiálise, ele tem paralisia cerebral, já tem sequela de AVC, é acamado. Então tem doenças que estão em tratamento ali naquele momento, doenças existentes, que vai já dar um norte para o médico que vai passar a ocorrência, para a equipe, atendimento, de como se comportar naquela situação, né? Paciente 102 anos sem doenças existentes, já é diferente. Paciente 80 anos tem um CA terminal, não é óbito evidente, mas já é diferente também. Você vai chegar, vai ter um comportamento diferente, você já vai conversar mais com a família, porque você quer, em um momento específico, ver se a família, como está em relação à reanimação ou não, o paciente está em cuidados paliativos ou não. Então, essas situações é interessante também. Certo? Então, essa questão de parada cardiorrespiratória, óbito evidente, temos que tomar cuidado. O que realmente é óbito evidente,
não se prender apenas em um sinal, tem diversos sinais, é interessante que tenha mais que um sinal para você dizer que é óbito evidente, sempre com a central de regulação, sempre converse com os seus colegas, tá? E tem esses outros pontos que não são sinais de óbito evidente, mas que é interessante essa discussão.